prontinho. Está gravando para o pessoal que não vai ter a oportunidade de entrar, eles podem assistir depois. Então, usem o Bogo para os cadastros, reembolso depositado dia 25 de março e requisitos no mês de março, 18 cadastros, 6 eventos. Quem não usou um mês com 10 cadastros pode usar em março se precisar. Eu tenho conversado com alguns líderes, eu sei que a gente está no meio da pandemia no Brasil, alguns estados em lockdown, alguns estados está bem mais complicado de fazer evento, tem pessoal com medo, né? População em geral, alguns com medo, alguns... É uma fase de incerteza, então eu sei que isso afeta diretamente no negócio de vocês. Mas algo que eu ouvi na reunião hoje, eu pensei um pouco na reunião do nosso time hoje, há pouco tempo atrás, é que vocês que estão participando do clube têm a oportunidade de levar uma mensagem de esperança para as casas, de levar uma mensagem de um viver saudável, uma alternativa para a saúde deles. Então, me fez pensar de uma forma diferente, né? Ao invés de você pensar que você está incomodando aquela pessoa ou que você está... que aquela pessoa não está preparada para ouvir qualquer coisa nesse sentido, você me fez só pensar de forma diferente. Você está transmitindo uma mensagem de esperança. Em meio a essa pandemia e todas essas incertezas, você pode fornecer uma oportunidade de negócio para aqueles que estão interessados e para aqueles que não estão interessados no negócio em si agora, a oportunidade de se cuidar, de ter uma vida mais saudável e de investir em si mesmo e na sua saúde, certo? Dito isso, a Kelly está aqui com um treinamento super preparado, grata que ela aceitou de prontidão para dar um treinamento para a gente sobre transferências de conta, algo que todos vocês já precisaram ou vão precisar em alguma época na do Terra. A Kelly, se eu falei Karen antes, desculpa, hoje eu estou meio... A Kelly é super experiente, super animada, sempre com a astral lá em cima, adoro o sotaque dela. Então, a gente vai ouvir um pouquinho sobre transferências de contas e depois eu abro para pergunta, tá? No chat, tenta perguntar se for o assunto que está falando, só para a gente não confundir muito, mas depois, no final, a gente tem um tempinho para pergunta, tanto do clube como alguma coisa da apresentação da Kelly. Então, deixa eu só abrir o microfone dela, que eu acho que quando eu fechei de todo mundo, eu fechei o dela. Ver se deu certo. Agora tá pegando. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Ju? Acho que agora funcionou. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, estar com todo mundo, né? Nossos líderes que a gente ama muito, que a gente se importa bastante. Então, é sempre um prazer muito grande de estar aqui com vocês e estar falando um pouco mais sobre transferências de conta, que eu sei que pode ser para alguns um assunto um pouco complexo, para outros todo mundo já sabe muito bem como funciona e já tem experiência nisso, mas é sempre bom a gente relembrar diante de algumas mudanças que aconteceram nas regras de transferências de conta no início desse ano, em janeiro. Eu sei que a gente não tem muito tempo, então eu vou tentar ser breve, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, mas também vou tentar muito passar toda a informação que eu sei e que eu tenho sobre transferência de conta para vocês, tá? Então, espero que nessa nossa reuniãozinha de agora a gente consiga ter bastante informações sobre esse tópico. Então, vamos lá, vou começar. Boa tarde, todo mundo dando boa tarde. Ai, eu adoro isso. Boa tarde para vocês também. Olha, vamos lá. Transferência de conta. Os processos de transferência de contas e regras para qualificações para uma transferência de conta acontecer mudaram um pouco esse ano, em janeiro, tá? Antes de qualquer coisa, para a gente entender como funciona essa transferência de conta, a gente precisa saber o que seria um cedente e um cessionário, tá? O cedente é a pessoa que está cedendo a conta. É o membro que não quer mais fazer o negócio, o membro que
tem uma classificação, um ranking já e downlines abaixo dele que ele não quer mais dar o suporte para essa organização. Ele está escolhendo uma outra diretriz, tá? Ele não está mais interessado em dar o suporte para os seus downlines, então ele quer deixar aquela posição, ele quer sair, ele quer dar tchau e benção para todo mundo, estou indo nessa e não quero mais fazer o negócio, tá? Esse é o cedente. O cessionário é um membro que vai assumir aquela posição, que está disposto, que quer entrar naquela posição, que quer ajudar a desenvolver um negócio. Então, o cessionário é aquele membro que quer estar, né, assumir a organização e a posição do cedente, que é aquele que quer deixar de fazer, tá? O negócio da doTERRA. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa deixar isso bem estruturado. O que seria o cedente, o membro que está saindo, e o que seria o cessionário, o membro que está entrando, tá? Antigamente, a gente tinha a regra dos 14 dias, que para um cessionário, que é o membro que está entrando, ele se qualificar para participar de uma transferência de conta, precisaria ser um membro novo, que fosse cadastrado naquele momento e que estivesse dentro dos 14 dias. Hoje, essa regra mudou, não existe mais. Dá assim, ó, beijo, tchau e benção para essa regra. Não precisa se preocupar mais com essa regra, porque essa regra, ela não é mais um requisito para uma transferência de conta acontecer, tá? Então, o que ficou no lugar dessa regra dos 14 dias? Hoje, qualquer membro, qualquer pessoa que você tenha na sua organização, desde muito tempo atrás, vamos supor que você cadastrou uma pessoa 2 anos atrás, tá? E ela hoje quer fazer um negócio. Os únicos requisitos que ela precisa ter é não ter nenhum downline embaixo. Ela não pode ter nenhum downline abaixo para ser um cessionário, e ela precisa estar alinhada exatamente na mesma posição que o cedente, ou seja, com o mesmo cadastrador e o mesmo patrocinador. Aí você diz, Kelly, eu tenho um membro na minha linha de frente que é um executivo, e ele não quer mais fazer o negócio, mas eu tenho a Dona Maria, que está no meu 10º nível. Ela está no meu 10º nível. Eu sou cadastradora desse membro que está no meu 1º nível e desse membro que está no meu 10º. Mas os patrocinadores são diferentes, né? Porque o patrocinador de quem está no 1º nível é um, e o patrocinador de quem está no meu 10º nível é outra pessoa, o upline. Então, o que é que eu preciso fazer primeiro? Eu vou precisar fazer uma solicitação de exceção de posicionamento, né? Que é aquela que é feita pelo escritório virtual de vocês, que colhe as 7 aprovações dos uplines acima, que vai para o comitê para mudar o patrocínio desse membro primeiro e trazer ele para a linha de frente. Ele precisa estar alinhado com o mesmo cadastrador e patrocinador que o cedente tá, certo? Aí, então, primeiro o que a gente tem que fazer é trazer esse membro para a linha de frente, tá? Para poder ele se qualificar para fazer uma transferência de conta. Aí, se você diz, Kelly, mas eu tenho um membro que é executivo na minha linha de frente, que não quer mais fazer o negócio, e eu já tenho uma pessoa na minha linha de frente mesmo que quer fazer o negócio, e esse membro já está com o mesmo cadastrador e o mesmo patrocinador. Aí não precisa abrir solicitação de exceção, de nada, não precisa fazer nada, basta fazer a solicitação da transferência de conta, tá? Então, o membro hoje, para ser um cessionário que esteja qualificado para participar de uma transferência de conta, pode ser um membro que já faça parte da sua organização há muito tempo. Não precisa estar dentro dos 14 dias, tá? Essa é a primeira regra. Então, tá. Primeira regra, o membro pode estar na sua organização no 1º, no 2º, no 3º, 4º, 10º nível, não importa. Só que antes a gente precisa trazer ele para o mesmo nível, o mesmo patrocínio que o cedente tem e o mesmo cadastrador. Tá? Aí você diz, Kelly, mas na minha primeira linha eu tenho um executivo que não quer mais fazer o negócio e eu tenho um membro que está com o mesmo patrocínio, né,
na minha primeira linha também, mas o cadastrador dessa pessoa é diferente. Então, o que é que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que mudar o cadastrador dessa pessoa. Como que muda o cadastrador? Enviando e-mail para posicionamento, tá? Mudança de cadastrador, ela é feita apenas por e-mail para posicionamento. A primeira vez que você vai fazer uma mudança de cadastrador, é mais tranquilo isso acontecer, né? Você envia, para quem envia é o cadastrador original, né? O e-mail para posicionamento, dizendo que gostaria de presentear fulano de tal com cadastro de Beltrano, tá? Aí isso surge muito a dúvida de dizer, Kelly, e depois se eu quiser mudar de novo o cadastrador dessa pessoa? Mudança de cadastrador pela segunda vez só pode se for voltar para o cadastrador original, tá? Não pode para mudar o cadastrador do membro para uma outra pessoa. É como se fosse um ping-pong, né? Se eu sou cadastradora da Dona Maria, então eu quero mudar o cadastro dela, eu envio um e-mail para posicionamento, né? Mudo o cadastro dela. Se eu quiser depois, no futuro, que a Dona Maria, ela mude o cadastrador para uma outra pessoa, não pode mais, a não ser se for voltar para mim. E aí, essa segunda mudança de cadastrador já vai passar por uma avaliação mais minuciosa de posicionamento, tá? Mas isso não vem ao caso, o nosso foco aqui é transferência de conta. Eu só estou dizendo isso. Por quê? Porque para o membro se qualificar para uma transferência, ele precisa estar exatamente na mesma posição que o cedente, tá? Então, se ele não tem o mesmo cadastrador, primeiro a gente tem que mudar o cadastrador dele para ele ter o mesmo cadastrador que o cedente tem. Se ele não tem o mesmo patrocínio, se ele não está dentro dos 14 dias, a gente vai ter que abrir uma solicitação de exceção, de posicionamento, ir para o comitê e aguardar o comitê mudar o patrocinador dessa pessoa para ela estar alinhada, tá? Essa é a primeira regra. Segunda regra, clientes preferenciais que querem fazer o negócio, certo? Clientes preferenciais que, de repente, gostariam de se tornarem um consultor de bem-estar. Eles são, sim, um cessionário elegível para fazer uma transferência de conta. Aí vem uma regra, uma pequena regra de clientes preferenciais que existem, tá? Então, me perguntaram aqui, nesse caso poderia ter terceira mudança de cadastrador? Não. Para ocorrer uma terceira mudança de cadastrador, isso é uma solicitação de exceção, porque tudo que vai de encontro às regras e às prioridades da DOTERRA, você precisa fazer uma solicitação de exceção. Aí vai ser julgado pelo comitê, tá? Não existe uma terceira mudança de cadastrador, não, tá? Aí, vamos lá. O cliente preferencial. Se o cliente preferencial, ele está na mesma posição que o cedente está, a única coisa que ele vai precisar fazer é o quê? É trocar a chavezinha para se tornar um consultor de bem-estar. Porque clientes preferenciais não podem ser cessionários, né? Os clientes preferenciais, eles não fazem o negócio. Quem faz o negócio e quem pode cadastrar, quem pode receber bonificações, é consultores de bem-estar. Então, se eu tenho um membro executivo na minha linha de frente que não quer fazer mais o negócio e eu tenho um cliente preferencial na minha linha de frente já também que queira fazer o negócio, no escritório virtual desse cliente preferencial vai ter um botãozinho lá em que diz tornar-me um consultor de bem-estar aqui. Ele precisa clicar naquele botão, se tornar um consultor de bem-estar, e ele já vai ter, né, já vai estar alinhado com o cadastrador. Então, ele já vai ter o mesmo cadastrador e mesmo patrocinador que o cedente. Então, ele só basta se tornar um consultor de bem-estar, e aí ele já vai se qualificar para ser um cessionário, né, para fazer uma transferência de conta. Vamos supor que esse cliente preferencial, ele não está alinhado com o membro, que é o cedente, tá? Aí tem uma regra para mudança de patrocinador de um cliente preferencial que já faz parte da DOTERRA há mais de 90 dias. Todo cliente preferencial que já está como cliente preferencial, já se cadastrou na DOTERRA há mais de 90 dias, eles podem se tornar um consultor de bem-estar, cadastrar uma pessoa com 100 PV dentro dos primeiros 14 dias que ele se tornou um consultor de bem-estar,
tá? E aí, automaticamente, vai abrir 14 mais dias no escritório virtual do cadastrador dessa pessoa para estar mudando ele de lugar na organização. Tudo bem até aí? Então, se eu tenho um membro que é um cliente preferencial, tá? E que ele já está na doTERRA há mais de 90 dias, esse cliente preferencial, então, ele pode tornar a chavezinha dele para se tornar um consultor de bem-estar, e ele tem 14 dias da mudança que ele fez para se tornar consultor de bem-estar. Não é 14 dias da data que ele se cadastrou, porque ele já está na doTERRA há 90 dias, tá? E para essa regra de mudança de patrocínio acontecer, ele tem que ser um cliente preferencial há mais de 90 dias. Às vezes, Kelly, mas eu tenho um cliente preferencial que faz 2 meses que está na doTERRA. Não vai funcionar essa regra, porque ele não completou os 90 dias. Essa mudança de patrocinador, de patrocínio que você consegue ter sem precisar passar pelo departamento de exceção de posicionamento, é quando o membro é um cliente preferencial há mais de 90 dias na doTERRA, aí ele se torna um consultor de bem-estar, cadastra uma pessoa com no mínimo 100 PV, tá? Dentro dos primeiros 14 dias que ele mudou a chavezinha para se tornar um consultor de bem-estar, tá? Aí ele fez isso. Quando ele cadastra essa pessoa com 100 PV, no seu escritório virtual de cadastrador desse membro, que mudou a chavezinha para se tornar um consultor de bem-estar, vai aparecer 14 mais dias naquela abinha de posicionamento e mudança de patrocinador. Vai aparecer 14 mais dias para você conseguir estar mudando esse membro de lugar na organização. Aí é com essa regra dos 90 dias que você consegue mudar esse cliente preferencial, que era um cliente preferencial e virou um consultor de bem-estar, mudar o patrocínio dele para que ele se alinhe e esteja exatamente na mesma posição que o cedente, tá? Então, essa é uma possibilidade que vocês estão. Aí aqui estão perguntando, então é a partir da data que ele fez o novo cadastro? É a partir da data que ele mudou para consultor de bem-estar. Ele tem 14 dias para fazer um cadastro de alguém com 100 PV. Aí, quando ele faz isso, o cadastrador dele aparece 14 mais dias para estar mudando o patrocínio dele de lugar na rede, tá? Aí ele diz assim, e se ele fez após 10 dias? Certo, é dentro de 14 dias que ele tem para fazer esse cadastro, tá? Eu estou lendo só aqui, breve flash dos comentários de vocês. Então, deixa eu tentar especificar melhor. Cliente preferencial que está na doTERRA há mais de 90 dias, tá? Se torna consultor de bem-estar, faz um cadastro dentro de 14 dias que se tornou consultor de bem-estar de um membro com 100 PV e aparece 14 mais dias na conta do cadastrador dele para estar mudando ele de organização, de lugar na organização, mudando o patrocínio, certo? Então, o que acontece? Eu sei que é muita informação, por isso que eu tô tentando pincelar, porque eu sei que a gente não tem muito tempo, mas eu tô tentando, calma, gente, foca comigo aqui, foca comigo que vamos junto e a gente vai conseguir. Eu sei que é muita informação, eu só quero mesmo que vocês consigam entender, pelo menos se conseguirem entender mais de 50%, eu já saio daqui feliz. Então, essa seria a segunda forma que você pode ter um cessionário que se qualifica para uma transferência de conta, né? Primeira forma, qual que era? Era um membro que pode estar na sua organização tanto dentro de 14 dias ou há muito tempo, mas que tenha o mesmo cadastrador e patrocinador que o cedente e não tenha nenhuma linha descendente, né? Aí ele se qualifica para fazer uma transferência de conta. Segunda regra, clientes preferenciais, que queiram se tornar consultores de bem-estar e participarem de uma transferência de conta. Se o cliente preferencial não está posicionado com o mesmo cadastrador e o mesmo patrocinador, mudança de patrocinador para cliente preferencial, vocês podem mudar o patrocínio desse membro através da regra dos 90 dias, que foi o que a gente conversou agora, tá? Beleza. Terceira regra, né? Por inatividade. Então, os cessionários, para se qualificarem para ser um cessionário,
pode ser através de uma conta que esteja inativa há mais de 6 meses. Como é feito isso? Primeiro, ele precisa se reativar, certo? Então, se o membro ele não está na mesma posição que o cedente, essa é a oportunidade, esse é o momento, porque todos os consultores de bem-estar que estão inativos há mais de 6 meses têm a possibilidade de mudar de lugar na organização, mudar de cadastrador e mudar de patrocinador através de e-mail para posicionamento. O que é que ele vai fazer? Ele vai enviar um e-mail para posicionamento dizendo: estou inativo há mais de 6 meses e gostaria de reativar minha conta, tá? Eu tenho mais de 6 meses sem comprar. O meu ID é tal e eu gostaria que me reativassem com o meu cadastrador sendo ID tal, fulano de tal, e o meu patrocinador sendo ID tal, Beltrano de tal. Aí, posicionamento vai e reativa a conta dele, mudando ele de lugar na organização e já colocando ele na posição que você deseja, tá? Ju, tá tudo bem aí? Oi, sei que é muita coisa. Deixa só, eu li uma pergunta aqui, por isso que eu estou te interrompendo, que é exatamente o que você está falando. Teve uma pergunta que disse: quando faz essa mudança, depois da inatividade, conta ou não conta como uma exceção de mudar de cadastrador? Entra naquela regra que só já gastou a sua uma vez ou não gastou ainda? Não, porque você está inativo. Então, quando você está inativo, todos os membros, por exemplo, isso é o que a gente também sempre aconselha, que existem membros que estão em uma outra organização e que eles não estão tendo o suporte que precisam. Aí, quando o membro ele quer mudar de uma organização, não só de lugar na rede, mas mudar de uma organização completamente, ele precisa estar inativo por 6 meses. Então, isso não conta já como uma mudança de cadastrador, tá? Todos os membros que estão inativos há mais de 6 meses, você pode tanto mudar de organização completamente, como também mudar de lugar na mesma organização em que você está. Tá? Por e-mail para posicionamento. Aí você envia um e-mail para posicionamento dizendo que está inativo há mais de 6 meses e que gostaria de mudar o seu cadastrador e o seu patrocinador. Ou então, se esse membro já tinha antigamente um cadastrador, que é você, mas ele estava na sua terceira linha e a pessoa que você quer fazer a transferência de conta está na sua primeira linha, aí no e-mail que ele enviar para posicionamento, ele vai dizer: o meu cadastrador eu quero que permaneça o mesmo e o meu patrocinador eu quero que mude para fulano de tal. Lembrando, ele tem que estar na mesma posição que o cedente. E não ter downline, não ter linha descendente, independente de conta inativa. Tá, isso. Quando um membro está inativo, a partir do momento que você pede para ser reposicionado, de reativar a sua conta, o membro já vai sozinho. Ele não leva os downlines dele. Ele não tem como levar. Essa é uma pergunta muito boa, Ju. Obrigado. Isso foi ótimo ter ressaltado. Todos os membros que estão inativos há mais de 6 meses, que mandam um e-mail para posicionamento e que querem mudar de lugar na organização, eles vão sozinhos. Eles não levam linha descendente, tá? Não leva. Eles estavam inativos, eles vão mudar, eles vão sóis. E o que é que acontece, Kelly, pelo amor de Deus, com os downlines deles? Os downlines deles sobem uma posição acima, tá? Os downlines sobem, roll up. Eles sobem uma posição acima. Tiago, você estava com uma pergunta? Não estou te ouvindo. Eles estão sem... Então, a gente pode abrir a pergunta mais para o final, né, Ju? Ju, você está no mudo também. Peraí. Desculpa, eu estava falando aqui no mudo. Obrigada, Rê. Tá. A Receita atrás de mim, por isso que eu ouvi ela aqui. Tiago, no final eu vou abrir o áudio para a pergunta e eu estou tentando dar uma lida aqui, se é o que a Kelly está falando, eu tenho só interrompido, se está de acordo com o assunto que ela já pode esclarecer. Eu não vi a pergunta dele aqui, não. Então, eu estou só
Tá, então essa terceira regra que a gente está falando é uma transferência de conta por meio de inatividade, quando o cessionário está inativo. Kelly, e se o cedente está inativo? Não pode. Transferências de conta, o cedente sempre tem que estar ativo. Não precisa estar fazendo LRP sem PV, tá? Porque ele já não quer mais fazer o negócio. Mas ele não pode estar inativo há mais de 6 meses, tá? É um membro que não quer mais fazer o negócio, ele pode estar sem comprar, inclusive, há 2 meses, 3 meses, mas para uma transferência de conta acontecer, o cedente, que é o membro que está deixando a organização, ele tem que ser um membro ativo. E o cessionário é que pode ser um membro que estava inativo, tá? Inativo há mais de 6 meses, inclusive. Aí, ele vai... essa é uma pergunta que eu sempre escuto. Kelly, mas o membro que está inativo, ele precisa fazer uma compra, ele quer comprar e espera posicionamento reativar a conta dele no lugar solicitado. Porque se o membro fizer um pedido, vai contar como movimentação na conta, então ele vai deixar de estar inativo. Aí posicionamento não vai mais conseguir mudar ele de lugar na organização. Então, vamos ter um pouco de paciência, segurar a mão do amiguinho e dizer, fulano, vamos, sei lá, fazer um yoga, vamos, né, cheirar um lavanda, vamos, calma, abaixem os seus espíritos que vai dar certo. Tem fé de Jeová, tenho fé em Jeová, mas a gente só pode processar o seu pedido, certo? Depois que posicionamento der o aval e mandar um e-mail para você confirmando que sua conta já foi reativada e vocês já conseguem verificar esse membro na árvore gráfica de vocês no lugar proposto, no lugar que vocês solicitaram para o membro estar, tá? Então, uma única ressalva sobre a transferência de conta com membros que estão inativos, né? A gente só tem uma regra que a gente precisa estar um pouco focada quando a gente vai fazer uma transferência de conta com um membro que está inativo, certo? Antigamente, a gente verificava a qualificação, o ranking do cedente. Hoje, a gente não precisa mais verificar a classificação de cedente. Por exemplo, se o cedente era um membro Gold que não quer mais fazer um negócio, não tem problema, tá? A gente, ainda assim, com um membro inativo com 6 meses, ele se qualifica para receber aquela conta Gold, certo? Agora, se o cessionário, ele já atingiu antigamente na sua vida da doTERRA, antes de ficar inativo, um ranking de Silver e acima, ele precisa ficar inativo por 1 ano para receber essa conta, tá? Então, cedente, não me interessa qual é a posição dele, se ele é um Presidential Diamond, não tem problema. Se eu tiver um membro cessionário que esteja inativo, que atingiu o ranking de Premier, o ranking de Executivo, basta ele estar inativo por 6 meses, tá? Não precisa ser 1 ano. Mas de Silver e acima, ele tem que estar inativo por 1 ano para receber essa conta, tá? Independente da classificação do cedente, certo? Aí, o que acontece, né? Uma ressalva agora. Então, vamos relembrar. Eu sempre gosto de relembrar, puxar. Primeira, transferência de conta, um membro que não tenha nenhum downline, o cessionário, né? E que pode estar na sua organização há bastante tempo, não tem problema, pode estar, inclusive, dentro dos 14 dias, ele precisa estar alinhado na mesma posição que o cedente, mesmo cadastrador, mesmo patrocinador, tá? Segunda regra, cliente preferencial, que queira fazer uma mudança para se tornar consultor de bem-estar. Top, se qualifica tranquilamente, basta ter mesmo cadastrador, mesmo patrocinador que o cedente. Membros inativos, tá? Contas inativas. Sossegado, tá? Beleza. Também se qualifica para ser um cessionário. Precisa ter a mesma posição que um cedente, que o cedente possui, né? Mesmo cadastrador, mesmo patrocinador. Se não tiver, vai precisar enviar e-mail para posicionamento primeiro, né? Para fazer a reativação da conta e ir para o lugar proposto. E faz um pedido
depois que posicionamento enviar e-mail confirmando que a conta do membro já está ativada, porque se fizer antes vai contar como uma movimentação na conta e o membro vai deixar de ficar inativo. Contas inativas, quando em algum momento antes delas ficarem inativas, elas atingiram a classificação de Silver e acima, elas precisam esperar 1 ano de inatividade para se tornarem elegíveis a participarem de uma transferência de conta. Premier e abaixo são só 6 meses. Não conta a classificação de cedente. O cedente pode ser um Diamond, um diamante, pode ser um Gold, um Platinum, um Presidential, um Blue, pode ser qualquer classificação que seja, tá? Mas o cessionário, se já atingiu a classificação de Silver e acima, então espera 1 ano, certo? Aí eu vejo aqui que alguém comentou, o Marlon, antigamente era 6 meses. Isso. Antigamente, a gente visualizava a classificação do cedente e não do cessionário. Então, se o cedente tivesse atingido Silver e acima, aí o cessionário tinha que esperar mais tempo, né? Mas agora a classificação do cedente não importa. O que importa é a classificação do cessionário antes dele se tornar inativo, tá? Aí a gente vai perguntar, Kelly, mas eu tenho tentado fazer a minha transferência de conta, a minha solicitação de transferência de conta pelo escritório virtual e dá erro. Essas mudanças de transferência de conta, de regras, foram feitas, implementadas, né, agora em janeiro. Ou seja, quando você vai fazer uma solicitação de transferência de conta pelo seu escritório virtual, você só vai conseguir se você fizer para membros que ainda estão dentro dos 14 dias. Porque essas novas regras ainda não estão implementadas no escritório virtual para você fazer solicitação, mas elas já estão em vigor, certo? Só não está implementada no escritório virtual. Ou seja, toda solicitação de transferência de conta que você for fazer, quando o cessionário está dentro dos 14 dias, você consegue fazer a solicitação pelo seu escritório virtual. Se for um membro que está inativo, ou se for um membro que já esteja na sua organização há mais tempo, vocês vão precisar fazer a solicitação por formulário, tá? Formulário de transferência de conta. Kelly, onde é que tem esse formulário, pelo amor de Jeová? Tem no site da doTERRA. doterra.com.br, clica na aba de recursos, vai em ferramentas doTERRA e clica em formulários. É o segundo. Quando você abre formulários, vai ter todos os formulários que vocês precisam utilizar na sua vida na doTERRA. Se eu não me engano, deve ser o 4º, formulário de transferência de conta, tá? Quando você envia por formulário, tem que ter a assinatura do cedente e do cessionário. Os dois precisam estar de acordo com essa mudança, certo? Se você faz a sua solicitação pelo escritório virtual, quem vai fazer é o cedente, sempre. Toda transferência de conta é solicitada pelo membro que está saindo. Inclusive, se o membro que está saindo for fazer a transferência de conta pelo formulário, é ele quem vai enviar por e-mail para posicionamento. posicionamento@doterra.com. Tem que vir do e-mail do cedente, do e-mail que está no cadastro do cedente. Não é o cessionário que manda, não é o upline, é o cedente, o membro que está saindo, tá? A mesma coisa no escritório virtual. Quem faz a solicitação é no escritório virtual do cedente. Como que faz solicitação de transferência de conta? Clica na aba de equipes, depois clica em posicionamento, depois clica em transferência de conta, preenche lá o dado, clica em enviar. Só isso, Kelly? Tchau e benção? Não. Primeiro, tanto o cedente quanto o cessionário precisam aprovar a solicitação deles, tá? Transferência de conta não é uma solicitação de exceção, então não precisa da aprovação de 7 uplines acima. Mas precisa da aprovação do cedente e do cessionário pelo próprio escritório virtual deles. Como é que eles clicam para poder aprovar? Entra na aba de equipes, clica em posicionamento, depois clica em acompanhamento de posicionamento.
Quando ele clicar lá em acompanhamento de posicionamento, vai aparecer a solicitação de transferência de conta, e vai ter duas abas, tá? A primeira é solicitações enviadas por mim, e a segunda é solicitações que exigem a minha aprovação. Ele vai clicar nessa, solicitações que exigem a minha aprovação, e vai aprovar. Só depois que o cedente e o cessionário aprovam é que essa solicitação vai para posicionamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes os membros fazem a solicitação e aí o cedente, ele não aprova, ou o cessionário. Aí fica lá, ó. A solicitação não vai para posicionamento, tá? Aí tem uma informação importante. Toda solicitação de transferência de conta enviada antes do dia 15, se vocês enviam dia 3 do mês, posicionamento vai segurar essa solicitação e ele não vai fazer até as comissões rodarem. Porque transferências de conta só são implementadas no sistema depois que as comissões geram, que as bonificações geram, para não dar problema nas bonificações, tá? Então, muitos de vocês podem achar que demora demais o departamento de posicionamento efetivar uma transferência de conta. Não é. Muito provavelmente, a transferência de conta foi solicitada antes do dia 15. Toda solicitação de transferência de conta enviada antes do dia 15, posicionamento vai dar uma segurada e só vai fazer lá para o dia 16, 17 do mês, tá? Agora, se você faz a solicitação de transferência de conta lá para o dia 17, aí muito provavelmente com uns 3, 4 dias úteis, posicionamento já consegue implementar isso no sistema. Aí agora, uma informação importante. Kelly, o que é que o cessionário herda quando ele vai para a posição do cedente, né? Ele vai herdar os downlines, ele vai herdar a organização, né, que era do cedente, o ranking, ou seja, se o membro que era o cedente, ele era um gold, quando o cessionário assume, ele vai herdar a classificação de gold, né? Ele herda os rankings, os downlines, ele não herda pontos e porcentagens. Pontos e porcentagens é um volume pessoal do membro, né? Então, o cedente, se tiver o seu LRP, se tiver acumulado 15% de porcentagem, se tiver 130 pontos, quando ele sair, ele leva com ele essas informações, tudo que ele atingiu até então, tá? O cessionário não vai herdar isso. O cessionário não herda o volume pessoal do membro. Por que eu estou dizendo isso e por que é tão importante? Que às vezes, quando a gente faz uma transferência de conta, a gente se confia que o cedente, naquele mês, ele fez 100 PV. Aí, quando a transferência de conta acontece, o cessionário, ele não vai herdar aquele 100 PV. Ou seja, se o cessionário não tiver feito os 100 PV dele de pedido normal ou de pedido de LRP, ele não vai computar o unilevel, certo? Então, o cessionário, ele não herda o volume pessoal do membro que está saindo. Os 100 PV, 200, 300 que o cedente fez é dele. Ele leva com ele. O cessionário, quando entrar, vai ter que fazer o seu próprio pedido para poder atingir a sua classificação, tá? E começar desde então para poder estar juntando e acumulando seus pontos e porcentagens, certo? E aí, deixa eu ver onde é que eu tinha parado. Sim, aí quando isso acontece, que ele entra naquela posição que ele fez, né? Ele vai começar a partir daquele mês a fazer o seu volume e a fazer as suas bonificações. Ele não vai receber em valor as bonificações do mês anterior, porque as bonificações do mês anterior é do cedente, que ele estava naquela conta até as comissões gerarem. É por isso que posicionamento só faz a transferência de conta depois do dia 15. Então, se eu tive alguém que assumiu aquela posição no dia 17, aquele membro não vai receber as comissões, as bonificações de fevereiro, né? Ele vai começar a gerar suas bonificações de março, desse mês. Ele não recebe do mês anterior. O cedente, quando faz a solicitação de transferência de conta, ele tem duas opções. Ou ele volta a ser um cliente preferencial, ou ele cancela a conta dele da Doterra.
ele tem essas duas opções, tá? No site, no próprio escritório virtual vai ter duas bolinhas que ele vai escolher o que ele quer ser, ou ele volta a ser um cliente preferencial, ou ele cancela a conta dele da Doterra, certo? E quando ele volta a ser um cliente preferencial, aí muitas dessas perguntas surgem de que, e se o membro, quando voltou a ser cliente preferencial, com quanto tempo depois ele pode voltar a ser um consultor de bem-estar novamente para fazer o negócio? Só depois de 6 meses. Um cedente que participou de uma transferência de conta, que escolheu voltar a ser um cliente preferencial, em 14 dias, 3 dias, se ele decidir, opa, quero voltar a ser um consultor de bem-estar, ele não tem como. Ele vai ter que esperar 6 meses como cliente preferencial para depois mudar para um consultor de bem-estar novamente, tá? Então, mais ou menos, nossa, eu tomei o tempo da Ju todo, Jesus amado, mas mais ou menos... Deixa eu perguntar, e se o cedente for um Gold? Ele tem que esperar 6 meses ou 1 ano? Se ele decidir voltar a ser consultor de bem-estar e fazer negócio da Doterra? 6 meses. Todo mundo 6 meses. Todo mundo que fez uma transferência de conta e que optou por não cancelar a conta da Doterra, mas optou por voltar a ser um cliente preferencial, ele só tem como voltar a ser um consultor, né? Depois de 6 meses. Até porque, quando ele escolhe voltar a ser um cliente preferencial, ele já perdeu o ranking dele. Não vai estar mais no sistema que ele foi um Gold anteriormente, porque ele fez uma transferência de conta. Então, quem herdou o Gold dele foi o cessionário. O cessionário que assumiu a conta dele vai herdar o ranking e todos os downlines, né? Toda a organização. Então, ele voltou a ser um cliente preferencial. Então, tecnicamente, ele está começando do zero. Ele está começando novamente. Só que para ele poder voltar a ser um consultor de bem-estar e cadastrar pessoas novamente, aí só depois de 6 meses como cliente preferencial, depois de uma transferência de conta feita, tá? Aí deixa eu ver que tem algumas perguntas aqui. Enquanto a Kelly vai lendo, só queria... a gente vai abrir... o Thiago, eu não sei se a gente acabou respondendo a pergunta dele ou não, senão vão levantando a mãozinha. Isso, tem o Marcos, a Pri, a Kelly vai lendo aí, a Aline, tá, tô vendo as mãozinhas aqui, a gente vai fazendo, tem mais alguns minutos para pergunta. Só se for alguma coisa específica da sua organização, situação de exceção, qualquer coisa nesse sentido, entre em contato com o gerente de conta, né, Kelly? Porque daí se for alguma coisa específica, alguma exceção que você já pediu, da sua rede. Alguma coisa da sua rede, que não é uma pergunta geral sobre o assunto, pode marcar um horário com o gerente de contas e ele tem todo o tempo para vocês. Aí vai agendar um tempo para vocês para ver aquela situação específica, que é complicado para a Kelly responder situação específica aqui, né? Ele tem que abrir a conta, tem que ver para poder te dar a resposta adequada. Então, vamos lá. Você vai abrir para pergunta já, Kelly? Está preparada? Eu vou só ler 2 perguntas que fizeram aqui no chat. E aí a gente já abre para perguntas de vocês. Então, tem uma pergunta aqui que fizeram. E se o cedente não quiser dar conta e não quiser fazer o negócio? Aí não tem como fazer transferência de conta, porque ele precisa aprovar, né? Ele tem que aprovar a solicitação, ele tem que estar de acordo, né, em se submeter a fazer uma transferência de conta. Se ele não quer fazer um negócio, nem quer fazer transferência de conta, então ele teria que ficar inativo por 6 meses para vocês conseguirem retirar ele da organização e todos os online subirem uma posição acima, né? Mas que ele não quer ficar inativo, ele não quer fazer compra, ele está sendo um empecilho para mim, porque ele não quer fazer uma transferência de conta, ele não quer fazer... Como que eu vou agir com isso? Aí... a gente vai partir do princípio mais árduo, que seria, a gente vai ter que, de repente, desmembrar aquela perna, você vai ter que começar uma perna do zero e fazendo aos poucos solicitações de exceções de posicionamento para estar retirando pessoas daquela rede em específico e estar colocando em um outro lugar, se ele não quer fazer uma transferência de conta, se ele não quer ficar inativo por 6 meses, se ele não quer dar a vez para uma outra pessoa, tá? Aí aqui tem assim, ó,
se dentro dessas 7 pessoas que tem que aprovar, tem um que não desenvolve mais o negócio, certo? Essas 7 pessoas para aprovar é exceções de posicionamento, não é transferência de conta. Transferência de conta só precisa da aprovação do cedente e do cessionário, só. Agora, se você faz uma exceção de posicionamento, que um dos seus 7 uplines é um membro que está inativo, um membro que você não tem mais contato, um membro que deixou de fazer um negócio, que não responde seus e-mails, que não verifica o seu escritório virtual, e não tem como ele fazer a aprovação daquela solicitação, aí você vai pegar quem é o 8º upline acima, quem que seria o 8º, entrar em contato com ele e ele vai ter que enviar um e-mail para posicionamento@doterra.com com o número de referência da solicitação e dizendo que aprova. Então, contanto que se tenha os 7 uplines acima para aprovar uma solicitação. Então, quando você tem alguém dentro desses 7 que você não consegue fazer com que a pessoa consiga assinar, porque ela não está mais fazendo negócio, você não tem mais contato com ela, você busca quem é o 8º. Aí o 8º envia por e-mail, tá? Para posicionamento. Olá, sou fulano de tal, meu ID é tal, eu sou da rede de Beltrano e a solicitação de número de referência é número tal, eu estou aqui para aprová-la. Ponto. Aí essa solicitação de exceção vai para o comitê e vai ser julgado pelo departamento de comitê. Mas isso é para exceção, não é transferência de conta, tá? Transferência de conta é outra coisa. Aí aqui tem a transferência de conta pode acontecer em níveis diferentes da rede? Não. Transferências de conta tem que ser o cedente e o cessionário na mesma posição, alinhados com o mesmo cadastrador e mesmo patrocinador. Sempre. Não pode ser um membro no primeiro nível, outro membro no 10º nível. Uma transferência de conta não consegue acontecer dessa forma. Precisa ser os dois nivelados, alinhados na mesma posição, certo? E se a pessoa optar por cancelar a conta, quanto tempo ela pode fazer outro cadastro? O membro, quando opta o cedente para fazer um cancelamento, dizer, não quero mais fazer, não quero nem me tornar cliente preferencial, eu vou cancelar minha conta aqui. Todos os membros que cancelam, que enviam formulários de intenção de cancelamento de conta ou que optam por cancelar a conta dele da doTERRA, vocês não vão conseguir fazer um cadastro novo desse membro, porque esse CPF já está vinculado a um ID. Então, vamos supor que daqui a 5 anos, 3 anos, o membro queira voltar a fazer um negócio. Ele não vai fazer um novo cadastro, ele vai enviar e-mail para posicionamento, dizendo que está inativo há mais de 1 ano, que cancelou a conta dele e que quer se reativar. Então, ele envia e-mail dizendo que quer se reativar. E nesse e-mail, ele envia o ID do cadastrador e patrocinador que ele gostaria de ser reativado abaixo. Se vocês tentarem fazer um cadastro novo desse membro, vai dar erro de CPF. Muito provavelmente vocês já verificaram esse erro. Quando vocês tentam fazer o cadastro de alguém que já está na doTERRA ou de alguém que está inativo na doTERRA, mas que já foi cadastrado previamente. Vai dar erro de CPF. Vai dar CPF duplicado. Um negócio desse. Então, vocês não conseguem fazer um cadastro de uma pessoa que já foi cadastrada na doTERRA, porque o CPF dela ainda está vinculado àquele ID em específico, tá? Acho que a gente pode abrir para as perguntas, Ju, senão... Ai, meu Deus, tem muitas perguntas aqui, mas deixa eu escutar as perguntas de vocês que estão com as mãozinhas levantadas, por agora. Acho que tá mudo. Posso perguntar? Desculpa, esqueça de me mular, Liberou o meu aí. Primeiro o Marcos, depois a Fabiola. Eu liberei o microfone de todo mundo, então quem não estiver falando, mantém no mudo, e quem for falar já pode ir tirando. O Marcos, depois a Fabiola. Primeiramente, agradecer a Kelly aí, que abriu muito, assim, ficou mais leve fazer doTERRA agora, porque acho que não só eu, mas quase todo mundo passa por esse tipo de probleminha. Então, Kelly, eu fiz uma transferência de conta antes de mudar as regras. E vou explicar como é que eu fiz para saber o que é que mudou de fato, porque são muitas informações. Eu cadastrei um novo cliente preferencial e fiz no escritório virtual, e eu não mudei o cliente preferencial para consultor. Não sei se essa regra continua. E precisaria ser um cliente preferencial dentro dos 14 dias e ativo. Já a pessoa que estava cedendo a conta não precisava estar ativo. Então, para esse primeiro caso, continua igual, ele precisa permanecer sendo cliente preferencial, porque eu vi que você falou que ele tem que antes mudar para consultor.
mesmo dentro dos 14 dias? Essa é uma das perguntas. Aí depois eu faço a outra, que tem a ver com isso. A minha dúvida precisa estar ativo em todas as situações de transferência ou não precisa mais estar ativo? Porque antigamente precisava estar ativo dentro dos 14 dias e como cliente. Tá. Primeira coisa, cliente preferencial não pode fazer um negócio e montar uma rede, né? Cliente preferencial, ele é um membro que apenas consome os olhos, ou seja, ele não recebe bonificação, ele não tem como cadastrar pessoas. Então, quando você vai fazer uma transferência de conta, o cliente preferencial tem que ser um consultor de bem-estar. Então, ele já tem que estar como um consultor de bem-estar, porque o cliente preferencial, ele não faz o negócio, ele não cadastra pessoas abaixo, não tem como cadastrar pessoas abaixo. Então, muito provavelmente, quando você fez essa solicitação, o departamento de posicionamento verificou que o membro era um cliente preferencial e eles mesmos mudaram lá o cliente preferencial para um consultor de bem-estar. Se você perceber na sua organização, esse membrozinho não vai estar verdinho. Sabe na árvore gráfica de vocês que quando está verdinho é que é cliente preferencial, quando está roxinho é consultor de bem-estar. Esse membro na sua organização, se você verificar, ele não está verdinho, porque não tem como. Não, é contra as regras da Doterra, é impossível um cliente preferencial ter rede. Então, muito provavelmente, o posicionamento verificou lá e eles, para não ter uma delonga maior na execução de uma transferência de conta, eu acredito que ele meio que abriram uma exceção, disseram, Mas eles... Então, uma regra que tem que ser cliente preferencial para ser o cessionário. A regra, na verdade, é que precisa ser consultor, é isso? Isso, mas uma das regras de que o cessionário pode se qualificar para uma transferência de conta é um membro que seja cliente preferencial e que queira, de repente, fazer o negócio a partir de agora. Por exemplo, se você me cadastrou semana passada e eu fui cadastrada na Doterra como cliente preferencial, só que aí eu comecei a verificar os olhos, eu comecei a me interessar pelo plano de negócio da Doterra, aí eu quero me tornar uma pessoa que faça parte para receber minhas bonificações. Eu tenho minha mãe, eu quero cadastrar meus amigos enfim, eu quero cadastrar pessoas. Então, eu entrei na Doterra como cliente preferencial, mas para eu me qualificar para se tornar para fazer uma transferência de conta, eu vou ter que me tornar consultora de bem-estar para poder a transferência de conta acontecer. Então, não é que o cliente preferencial vai ser um cessionário, é que o cliente preferencial, ele pode optar a querer fazer um negócio a partir, depois de um tempo, que ele esteja como cliente preferencial na rede. Não precisa ser alguém que já se cadastrou como consultor de bem-estar. Entendeu? Pode ser uma pessoa que se cadastrou como cliente preferencial e que, depois de um tempo, decidiu fazer o negócio. Então, ele vai ter que se tornar um consultor de bem-estar. E aí, se ele não estiver nivelado com na mesma posição que o cedente, aí é quando entra aquela regra dos 90 dias, que vocês conseguem mudar um membro de lugar na organização, mudar o patrocínio do membro, quando o cliente preferencial, ele já está como cliente preferencial mais de 90 dias na Doterra. Mas, para fazer a solicitação, o cessionário, ele já tem que ter mudado a chavezinha para ser um consultor. Tá, e a outra pergunta é justamente quando já passou de 6 meses, tipo, a pessoa está lá no meu 5º nível, e eu quero que ela assuma a posição de alguém que é um direto meu e que não quer fazer, mas que está como premier lá, um exemplo. Certo. Aí aí tem 90 dias, aí ela vira, ela é cliente preferencial, depois de 90 dias ela se torna consultora, aí dentro de 14 dias ela cadastra alguém com... Mas ela não está inativa. Ao contrário, né? Esse caso dos 90 dias, para ela ser cessionária, eu tenho que trazer ela para o 1º nível. Para ficar... Sempre é assim, ó. É assim, esse caso de membros inativos, se for um membro que seja cliente preferencial que estava inativo, você vai fazer por posicionamento por e-mail. O membro vai enviar um e-mail para posicionamento dizendo: estou inativo há mais de 6 meses e gostaria de reativar a minha conta. Com o cadastrador sendo Idetal fulano de tal e o patrocinador sendo Idetal Beltrano de tal. Aí, posicionamento vai fazer essa mudança. Não precisa utilizar os 90 dias, porque é um membro que está inativo. Então, posicionamento mesmo já vai colocar essa pessoa no lugar correto.
Não precisa ativar porque ele está inativo. Então, não faz o Não, pedido. depois que faz a mudança mesmo, que ele fica ali já. Isso, aí depois que posicionamento, ele enviar uma confirmação, um e-mail dizendo, sua solicitação foi acatada com sucesso, você, na sua árvore gráfica, você também já conseguiu verificar esse membro na sua linha de frente, como foi solicitado por e-mail, aí sim é que o membro pode fazer o pedido que ele quiser, porque ele já está ativo, ele não vai estar mais inativo. E A minha aí dúvida é se é obrigatório ele fazer esse pedido, ou se pode fazer a transferência mesmo sem fazer o pedido. Pode fazer a transferência sem fazer o pedido, mas quando a transferência acontecer, ele vai ter que fazer o pedido de qualquer forma, Sim. porque senão ele não recebe Depois. bonificação. Minha ele... dúvida é se poderia deixar para fazer o pedido depois que der tudo certo, ele já tiver com a rede já embaixo, tudo já, o novo líder ali. Às vezes, por experiência própria, eu já vi casos de posicionamento fazer essa mudança e o cessionário depois fazer o pedido até o final do mês, como eu já vi casos de posicionamento enviar um e-mail dizendo assim, olha, a gente vai fazer a sua transferência de conta, só que por uma segurança da gente saber que esse membro que está entrando na organização é um membro que está disposto a fazer um negócio, a gente precisa que ele processe sem PVs. Entendeu? Às vezes eles podem dizer isso. Por quê? Porque a gente já vai estar tirando uma pessoa que não quer fazer um negócio, que já não está processando nada, nenhum PV. A gente vai tirar. Aí a gente vai colocar uma outra pessoa naquele lugar. Se aquela outra pessoa também não está processando o pedido, pode ser que posicionamento possa pensar, opa, quem me garante, qual é a garantia realmente que eu tenho que esse membro vai estar dando o suporte necessário para a rede inteira que ele vai estar herdando? Entendeu? Quando o cessionário já tem um pedido de CMPV, aí é mais seguro, digamos assim, porque posicionamento vai dizer, beleza, ele quer fazer o negócio, ele está disposto, então não vai ser um caso de que a gente vai fazer a transferência de conta e daqui a 15 dias o membro vai estar solicitando uma nova transferência de conta para essa mesma posição, porque esse cessionário de agora não vai fazer o pedido, nem vai fazer, nem vai se comprometer. Entendeu? Então, às vezes, esse sem PV é por mais uma segurança mesmo. Se o membro vai entrar na rede, vai herdar uma posição de Silver, por exemplo, de Premier, que ele tem fundo de empoderamento para receber, que ele tem fundo de desempenho por liderança, o Silver. Então, ele tem que ter um pedido sem PV. Eu entendo que, às vezes, precisa de um tempo para ele processar um pedido. De repente, ele não quer processar no dia 16, quer processar dia 28. Mas não é obrigatório, tá? Não é. Mas por experiência... A dúvida é mais qual é o mais correto, passo a passo. É uma segurança também de você ter que, beleza, não vai dar nada de errado o posicionamento. Então é melhor ele fazer antes o pedido de 100 PV, antes de solicitar a transferência. Isso, agora quando ele já estiver na posição correta, né? Não faz o pedido antes de posicionamento reativar a conta dele, porque senão vai contar como uma movimentação na conta. Aí ele vai deixar de estar ativo. E aí posicionamento não vai conseguir mudar o patrocinador nem cadastrador dele mais. Então, só faz o pedido quando ele já estiver aparecendo na sua organização na posição desejada. Entendi. Beleza? Quem é o próximo? Marquinhos. Pessoal, a gente tem tempo para 5 mãozinhas levantadas. A Fabiola, o Josimar, Tiago, Fernanda e Dayana. Certo? Nessa ordem. Então, a próxima é a Fabiola. Oi, Ju, você esqueceu de mim. Quem? Oh, a Pri. Cadê? Peraí. Nossa, tem mais mão aqui. E a Pri. Não tem problema não. Pode perguntar. Vamos lá. Desculpa, tinha 2 telas de mãozinha. Então, vamos nessa ordem. A Fabiola. Obrigada aí por todas as informações. Eu quero entender um pouquinho, assim, a gente está fazendo um negócio e tem pessoas que desistem nesse caminho, né? Que estavam junto com a gente e desistiram. E eu coloquei abaixo dessas pessoas que estão fazendo negócio e estão comigo, continuaram. E daí agora eu fiz uma transferência de exceção de posicionamento. Isso foi dia 10 que todas as 8 lá aprovaram e a gente não recebeu. Eu queria entender
Porque isso foi uma descoberta para mim, até eu acho que é uma experiência para novas pessoas, porque eu tinha uma visão assim, quem está fazendo o negócio, você tem que colocar para baixo para ajudar essas pessoas a fazer o negócio. Então, eu coloquei pessoas em profundidade abaixo dessa pessoa, e como a estrutura de primeira linha dela e as meninas que estavam com ela também saíram, as pessoas que eu coloquei abaixo desestruturou ali. Então, eu estou pedindo para subir, elas aprovaram, porque elas não querem mais fazer o negócio, elas aprovaram essa exceção, e eu queria o que eu recebi, que era 48 horas para fazer essa mudança. Eu queria entender isso melhor. Certo. Essa é uma pergunta de exceção de posicionamento, não a transferência de conta. Como que funciona? Todas as solicitações de exceção de posicionamento que são feitas e aprovadas pelos 7 uplines acima entre o dia 1º e o dia 15 do mês, essa solicitação só vai ser revisada pelo comitê na reunião da última semana do mês. Quando você faz uma solicitação de exceção de posicionamento entre o dia 16 e o dia 30, aí essa solicitação vai ser revisada pelo comitê na reunião da primeira semana do mês posterior. Então, se você fez essa solicitação e já recolheu as assinaturas no dia 10, então a sua solicitação ainda não foi revisada pelo comitê e só vai ser revisada na reunião deles da última semana desse mês de março, tá? E uma coisa, por experiência das organizações, você está fazendo certo em colocar pessoas em profundidade. Nunca, não vou dizer nunca, mas assim, a gente pode dizer nunca, né? Nunca dessa água bebereis, mas não é legal fazer uma linha horizontal, tá? Não coloca muitas pessoas na sua linha de frente. A gente realmente tem que crescer em profundidade. Por quê? Porque isso vai te dar credibilidade para estar recebendo os 7 níveis de Unilevel. Isso vai dar credibilidade para, de repente, se uma pessoa na sua organização desistir ou não fizer um pedido naquele mês, vai ter uma compressão dinâmica, que compressão dinâmica é um assunto para uma próxima vez. Mas acontece de que o membro, quando não se desempenhou bem naquele mês, aí ele sai um pouquinho do ladinho e você ainda assim consegue computar o Unilevel com as pessoas de baixo. Tá? Então, crescer em profundidade é bom. Continua crescendo em profundidade, sim. O que eu entendo é quando você... Porque até então eu não tinha essa visão, mas primeiro, na minha opinião, hoje eu tenho que crescer ao meu poder de 3, ali ter as estruturas de primeiro e segundo nível, para depois crescer em profundidade. E eu não tinha essa visão, eu fui colocando para baixo. Daí, o que acontece? As pessoas hoje que fazem comigo algumas dos negócios, elas estão lá embaixo no 7º nível, eu não recebo delas, porque tem gente acima também, né? E daí, agora que desestruturou, é isso que você fala, da compressão. Como essas 2 pessoas não estão fazendo, sobe daí, é isso? Você sempre vai receber 7 níveis. Sempre. Se tiver uma pessoa no seu 4º nível, 5º nível, 6º nível, que não fizeram um pedido naquele mês, com a compressão dinâmica, ele vai puxar pessoas do 8º, 9º e 10º para cima e você vai receber o Unilevel dessas pessoas. Você nunca vai deixar de receber o Unilevel. Nunca. Mesmo que você tenha... se você tiver 30 pessoas na sua rede, e aí você recebe até o seu 7º nível, certo? Se teve alguma pessoa dentro desses 7 que não fez pedido, na compressão dinâmica vai ter alguém que vai subir e você vai receber por aquela pessoa. Tá, e só deixa eu te entender mais uma coisa. Foi possível fazer essa exceção de posicionamento porque eu fui a cadastradora dessas abaixo também? É por isso? Ou eu posso, se as 2 aqui não estão fazendo e aqui de baixo está fazendo, eu posso também pedir uma exceção para ela subir? Mesmo não sendo a cadastradora? Isso. Solicitação de exceção de posicionamento, quem pode pedir é qualquer um dos 7 uplines, porque os 7 uplines acima vão ter que aprovar, de qualquer forma. Não tem que ser cadastrador, tá? O cadastrador não é uma prioridade, é uma regra para exceção de posicionamento. Por quê? Exceções de posicionamento é para mudar o patrocínio, o patrocinador. Então, quem aprova são os patrocinadores acima e não o cadastrador. Então, quem pode fazer a solicitação é qualquer uma desses 7 níveis que pode fazer a solicitação de exceção de posicionamento. Muito obrigada. Do nada. Vamos lá.
Vamos tentar ver se a gente consegue fazer a pergunta mais rápido, só por causa do tempo de vocês. Eu que tô falando muito, Ju, mas a culpa é minha, não é deles. Bota para mim essa culpa, porque eu tô falando, eles estão tranquilíssimos. Eu tenho que ser mais direta. Todo mundo está adorando. E se não der tempo de responder a sua pergunta e ficou uma dúvida, manda, pode ser por e-mail para a gente. Tenta contato com o seu gerente de conta, mas se for alguma coisa que você quer perguntar da apresentação da Kelly, manda um e-mail para a gente, que a gente encaminha para o gerente de conta e te manda a resposta, tá? Ou pode mandar, tem um e-mail do gerente de conta direto, né, Kelly? Tem, é o brasilgc@doterra.com. Esse e-mail é somente para golds e acima, tá? Golds e acima, pode enviar um e-mail para lá. Brasil, G de gato, C de casa. Ou então, o que eu aconselho, você pode enviar o e-mail, mas todos vocês aqui já têm o gerente de contas de vocês. Então, vocês já podem fazer a sua pergunta pelo próprio WhatsApp para o seu gerente de conta também, porque eu acho que pode ser até mais fácil do que a gente conseguir responder o e-mail. De repente, é mais fácil assim. E antes de passar para a Fabiola... Não, a Fabiola acabou de fazer. Desculpa. Josimar? Priscila? A mão dela, é Josimar. Kelly, tem como você fazer um... Eu peguei a Kelly super de última hora, a culpa não é dela, é minha. Tem como você fazer um resumão, assim, ou uma apresentação de PowerPoint, ou uma folha mesmo, só com o ponto principal, que daí eu vou mandar para eles, junto com a gravação dessa ligação. Só os pontos principais, a Kelly manda para mim, daí eu mando para vocês por e-mail, com a gravação dessa ligação. Josimar, e depois, Tiago. Bem, Kelly, é o seguinte, a minha dúvida, veja só, eu tenho uma situação de um líder que ele simplesmente decidiu não fazer mais o negócio, ele quer só ficar consumindo, então significa dizer que ele vai ficar se ativando, né? E aí o que acontece? A questão é que tem um silver abaixo, que para mim seria excelente para minha qualificação, né? Só que ele já fez, como eu perguntei, né? Ele já fez essa transferência pela segunda vez e devolveu para ele, né? E aí é o seguinte, no caso para mim seria a terceira vez. E eu estava analisando aqui que talvez fosse mais fácil ele pedir o cancelamento da conta. Se ele pedir o cancelamento da conta, e aí em seguida eu pedir a exceção, já que foi pedido o cancelamento, o cara não vai fazer mais um negócio, e eu pedi em seguida eu pedi a transferência para mim, dessa pessoa. Você acha que é mais fácil eu pedir até ele mesmo, né? Pedir isso. Peço o cancelamento e aproveito a oportunidade para transferir o cadastrador para Josimar, um exemplo. E aí, de repente, quando ele quisesse depois, ele podia depois pedir a volta dele. Uma estratégia. Funciona assim ou não? Não tem como. O que acontece? Eu entendo o que você está querendo fazer, mas baseado no que você falou aí, baseado no que você falou, que disse que essa pessoa pode pedir o cancelamento, depois ele pode voltar. Então... Não, é assim, ó. Quando o cedente ele já está fazendo a solicitação da transferência de conta, no momento da solicitação da transferência de conta, ele tem duas bolinhas em que ele pode clicar. Ele vai optar ou por voltar a ser um cliente preferencial ou por cancelar a conta dele da doTERRA, tá? Isso é quando ele já está fazendo o processo de transferência de conta. É quando ele vai fazer a solicitação. Aí o cedente vai ter essas duas opções. Ou cancelar a conta dele, ou voltar a ser um cliente preferencial, tá? Mas nesse caso, não é transferência de conta que eu quero, eu só quero mudar o cadastrador. Mas para mudar o cadastrador, é como se fosse um ping-pong. O cadastrador, se eu fui cadastrada na doTERRA por você, aí você quer presentear o meu cadastro para um dos seus downlines. Aí você vai enviar um e-mail para posicionamento@doterra.com dizendo que gostaria de mudar o meu cadastrador, queria me presentear para fulano de tal. Fulano vai ser o meu cadastrador agora. Fulano não tem mais como mudar o meu cadastrador para outra pessoa.
Se fulano quiser mudar o meu cadastrador para Dona Maria, ele não vai poder, porque pelas regras da doTERRA, ele só tem como me devolver para você de novo, devolver o meu cadastro para você de volta, tá? É um ping-pong, você me doa para alguém e essa pessoa me devolve para você. Então, não tem como você me passar para uma outra pessoa. Por exemplo, Faz sentido? deixa eu só explicar para você, veja só. Essa pessoa, né, por exemplo, o nome dele é Ricardo. Eu sou o cadastrador de Ricardo. Certo. A Wanda é a pessoa que é o Silvio que está abaixo dele, que ele é o cadastrador. Certo? Que ele é o cadastrador. Só que ele já tinha passado para outra pessoa antes. E voltou para ele pedir. Aí essa pessoa devolveu para ele. Então, hoje a Wanda continua ele sendo o cadastrador de Wanda. E eu sou o Ele não cadastrador tem dele. como passar de volta. Ele não tem como passar para ninguém mais. Ela. Exato. Porque ela já foi e já voltou. Certo. Correto. Se por acaso se ele pedir um cancelamento da conta dele. Certo, mas se ele pedir o cancelamento da conta dele, para ele sair da organização, é só depois de 6 meses. Ele pode enviar o formulário de intenção de cancelamento de conta para posicionamento, dizendo que não quer mais fazer o negócio, que quer cancelar a conta dele. Aí, posicionamento vai cancelar, ele não vai ter mais acesso ao escritório virtual, ele não vai fazer pedido nem nada. Mas para você ou qualquer outra pessoa pedir para posicionamento retirar ele da organização, para os downline subirem uma posição acima, por exemplo, só depois de 6 meses. 6 meses de cancelado, 6 meses de inativo. Ah, entendi. Entendeu? Aí, depois de 6 meses, você não consegue fazer o cadastro dele de novo, para mudar, para fazer o cadastro dele com um outro cadastrador e outro patrocinador. Ele tem que enviar um e-mail para posicionamento dizendo que está com a conta cancelada, está inativo há mais de 6 meses e que gostaria de reativar a conta dele. E aí, nesse e-mail, ele vai fornecer o ID do cadastrador e o ID do patrocinador, o qual ele gostaria de ser reativado abaixo. Aí é nesse momento que ele pode mudar de cadastrador e de patrocinador. Kelly, mas nesse caso aí, para ser a terceira vez, existe um meio assim que você acha que você orienta que pudesse convencer o pessoal a uma exceção nesse caso? Então, o que acontece? O que acontece? Bem rápido. Todas as solicitações, qualquer uma delas, que vai de encontro às políticas da doTERRA e às regras, qualquer uma delas é uma exceção, é uma solicitação de exceção, certo? Por exemplo, se eu quiser fazer qualquer coisa na minha organização que não está dentro das regras, das políticas, eu vou ter que abrir uma exceção, eu vou ter que solicitar uma exceção. E aí, você pode tentar, eu não vou dizer para você que vai ser aprovado, que vai... Porque isso seria uma exceção. E toda exceção é a exceção das vias de regra, certo? Então, você poderia, sim, abrir uma solicitação de exceção pelo escritório virtual, recolher a assinatura dos 7 uplines acima, dizendo e explicando na caixinha de detalhes o porquê você quer mudar o cadastrador pela terceira vez desse membro, e essa solicitação vai para posicionamento. No caso, seria ele, no caso, o Ricardo é que teria que fazer isso. Qualquer pessoa que está dentro dos 7 uplines acima pode abrir solicitação de exceção. A própria Wanda, no caso, ela poderia pedir para ela mesma, eu gostaria de mudar? Se ela for um dos 7 uplines acima, ela pode. Por exceção. Vamos agora só fazer perguntas gerais. Se for pergunta da organização, eu vou encaminhar para o gerente de conta, só porque tem um pessoal na fila que vai precisar desconectar, que já passou o nosso tempo. Então, eu sei que todo mundo quer um atendimento com a Kelly agora, que oportunidade que vocês estavam esperando, mas vamos marcar um horário com o gerente de contas, e todos os gerentes de contas são treinados sobre transferências, e vão... A Kelly, claro, eu super agradeço a presença dela aqui, é super animada, especial, mas todos os gerentes de conta vão estar treinados para responder essas perguntas. Kelly, Peraí, perdi aqui a pergunta. A pergunta geral é rapidinha. Cessionário. Se o cessionário for um novo membro, ele assume o lugar do cedente,
ele pode fazer LRP naquele mês ou ele não pode fazer LRP? Por ele ser um novo membro. Ele cadastrou, ele Certo. só vai poder fazer LRP no mês seguinte. Ou quando Isso. ele Então, assume, Como não é fica a mais um novo comissão nesse membro. caso, né? Como fica a comissão? Como fica a comissão desse cessionário que assume esse lugar e ele não pode fazer LRP ainda? Como que fica? excelente pergunta. Excelente pergunta. O que acontece? Todo membro que você cadastrou agora e que está dentro dos 14 dias, todo membro que está dentro dos 14 dias que você faz uma transferência de conta, o pedido dele de cadastro é o que vai computar como LRP naquele mês. Uma vez que ele não pode ter pedidos de LRP computados no mesmo mês de cadastro. Então, essa é a única forma que se tem como um membro que se cadastrou naquele mês ter um pedido de LRP é através de uma transferência de conta. Esse é o único jeito. Ou seja, um membro que eu cadastrei e que eu vá fazer uma transferência de conta, que ele esteja dentro dos 14 dias, aí esse membro que eu cadastrei, eu já tenho que cadastrar ele com o pedido dele de cadastro sendo acima de 100 PV. Porque é esse pedido que vai computar para dentro de LRP quando a transferência de conta for feita. Aí o que ele vai deixar é apenas um modelo de LRP programado para ser rodado um pedido no mês seguinte. Aí você diz, Kelly, mas e se eu tenho um membro que eu cadastrei, já passou dos 14 dias, certo? E eu não fiz a transferência de conta dele, ele está no mês e fez um pedido acima de 100 PV, mas passou os 14 dias, eu não fiz a transferência de conta. Aí é complicado, por quê? Porque o membro que vai ter o pedido dele de cadastro convertido para dentro de LRP é aquele membro que você faz a solicitação de transferência de conta quando ele está dentro dos 14 dias, certo? Então, se eu faço um cadastro de um membro que ele já está na doTERRA há quase um mês, ele não tem como processar pedido de LRP naquele mês de cadastro dele. Não tem. Ele não vai conseguir, porque é fora das políticas e regras da doTERRA do membro ter um pedido de LRP no mesmo mês de cadastro. Então, o que ele vai conseguir fazer é deixar um modelo dele salvo em 100 PV e o pedido só vai ser processado no mês seguinte, tá? Então, ele sim pode vir a perder bonificação quando a transferência de conta dele acontecer, porque o pedido dele não vai estar de LRP. O que ele pode receber é unilevel, porque unilevel, o pedido não precisa ser de LRP. Pode ser pedidos partidos ou um único pedido acima de 100 PV ou mais, de LRP ou pedidos normais. Mas, para ele se qualificar para receber bônus de início rápido, ou até poder de 3, teria que ser LRP. Então, a única forma de você conseguir ter o pedido de LRP no mesmo mês de cadastro seu é quando uma transferência de conta acontece e aí o pedido de cadastro do membro é que passa a ser de LRP e isso já é mudado automaticamente quando o posicionamento faz a transferência de conta. Então, no próprio sistema, quando a transferência de conta acontece, né, aquele pedido de cadastro dele vai estar lá computando como PV de LRP. Muito obrigada, Kelly. Muito obrigada, respondeu sim. Então, nesse caso, essa pessoa que ocupa o lugar do cedente só vai receber comissão no mês seguinte, porque não deu nem tempo dela fazer todo o cadastro dela no ADLife, só no mês seguinte. Isso, é por isso que toda transferência de conta só é feita depois do dia 15. Porque as comissões, se você faz uma solicitação de transferência de conta no dia 3 do mês, o posicionamento não vai efetivar essa transferência de conta, porque quem ainda tem que receber toda a bonificação do mês anterior, quem trabalhou, é o cedente ainda. Então, essa transferência de conta só vai ser feita entre o dia 16 e 18, por aí. Aí, quando ela entra nessa posição, ela vai começar a desenvolver o trabalho para receber as bonificações daquele mês. Não do mês passado, porque as comissões já geraram. Por isso que toda e qualquer transferência de conta é efetivada por posicionamento depois do dia 15 do mês. Muito obrigada, foi muito esclarecedor. Uma transferência de contas pode ser feita naquela posição várias vezes ou tem algum limite?
Não tem um limite, mas assim, se você faz uma solicitação de transferência de conta no mesmo mês, umas 3 vezes para aquela mesma posição, posicionamento ele vai negar. É aquele bom senso. Por exemplo, se eu já tenho um membro que ele não quer mais fazer o negócio, e aí eu já consegui a aprovação de uma transferência de conta, um membro assumiu. Aí, naquele mesmo mês, aquele membro que assumiu já desistiu, não quer fazer o negócio. Aí eu vou pedir uma transferência de conta novamente para um outro cessionário pegar aquela posição. Aí, posicionamento, ok, né? Vamos tentar. Mas aí, depois de um tempinho, um mêsinho, você vai tentar de novo. O posicionamento vai dizer, não, esse membro vai precisar permanecer aí pelo menos por um tempo. Pelo menos por um tempo. É muito relativo, né? É muito relativo. Eu não posso dizer que sim, tudo bem, fazer 5 vezes no mesmo mês, porque tanto pode ser aprovado como não, mas é muito mais... O que eu posso dizer para você é assim, vai ter uma transferência de conta, então quando um membro vai assumir aquela posição, você já tem que ter a certeza e saber que ele é um líder, que ele vai dar assistência para a sua rede. Senão, nem perde tempo com ele, nem perde. Porque você sabe que você vai botar ele ali e ele vai te dar dor de cabeça daqui a mais uns 20 dias. Então, é melhor esperar mais um tempo até encontrar realmente uma pessoa certa que vai estar te dando a credibilidade de estar te ajudando na sua estrutura toda. Muito obrigada, foi muito, muito esclarecedor. Obrigada, gente. Eu preciso desconectar. Um beijo. 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 Gente, a gente vai tentar fazer assim, uma pergunta rapidinho para a Fernanda, que eu fiquei devendo. A Fernanda e a Glória, que estão com a mãozinha levantada. Eu vou parar de gravar agora. Quem precisar sair, pode sair. Então, vamos só tentar ser... Eu sei que hoje a gente traz esse assunto de novo, de repente. Manda ideias para o nosso e-mail. Qual a dúvida que ficou? Qual é a parte de transferência de conta que vocês querem que a gente fale mais? Que cada pedacinho de transferência de conta, na verdade, a gente pode fazer um treinamento todo sobre isso. Então, manda para o e-mail clubediamond@doterra.com o que você quer que fala mais, que a gente vai trazer o gerente de contas aqui, o Kelly mesmo, para abordar melhor esse tópico. Então, a Fernanda, a Glória, e daí a gente vai terminar nosso treinamento por hoje. Oi, gente, vocês estão me escutando? Que eu estou de máscara, tá. É o seguinte, ainda fiquei em dúvida. Eu já fiz transferência de conta, tá? Mas eu já fiz com pessoas que chegaram, novas pessoas, certo? Inclusive, uma delas desistiu e eu até vou ter que fazer novamente. Mas já faz mais de um mês. De toda forma, a minha dúvida pelo que eu entendi do treinamento, dá para fazer também a transferência de conta com pessoas que estão há um tempo, né? Então, isso. Mas eu só não entendi se essas pessoas precisam estar inativas há 6 meses ou se pode ser um consultor qualquer ou um cliente que vai subir para consultor, beleza? Mas você falou que tem que estar na mesma posição. Eu não entendi. É na mesma linha ou é isso? A mesma posição, ele tem que ter o mesmo cadastrador e o mesmo patrocinador que o cedente possui. Então, se o cedente tiver você com a mesma, sendo a cadastradora dele e a mesma patrocinadora, então o cessionário, que é o membro que vai assumir a conta, tem que ter você como cadastrador e você como patrocinador também. Então, se o patrocinador é o mesmo, tem que ser a mesma linha, ou não? Isso, eles têm que estar alinhados na mesma posição. O cedente e o cessionário. Então, se, por exemplo, você tem um cessionário que está na sua 3ª geração, isso significa que ele não tem o mesmo patrocínio que o membro cedente, que está deixando de fazer a conta. Se ele não está dentro dos 14 dias, então já não tem como mudar o patrocinador desse membro, né? Porque já passou os 14 dias. Aí, para mudar o patrocínio dele, é por exceção de posicionamento. Aí você vai ter que solicitar primeiro a exceção de posicionamento. Aí, quando for por o comitê e eles colocarem esse membro da 3ª posição para sua 1ª posição e ambos estiverem alinhados, aí é quando o cedente consegue pedir a solicitação de transferência de conta. Lembrando que o cessionário não pode ter downlines, tá? O cessionário não pode ter sido um manager, um executivo. O cessionário, ele tem que ser um consultor de bem-estar, ele não pode ter nenhum downline abaixo e estar alinhado na mesma posição que o cedente.
Ah, tá. Então, no caso, se não for esse caso, aí tem que ser solicitação de exceção. E agora, eu não sabia que dava para fazer essa solicitação de exceção de troca de lugar. Eu só achava que dava para fazer o swap, que também é um embaixo do outro direto, né? Tem toda solicitação de exceção de posicionamento pode ser para mudar um membro de lugar na organização. Então, o swap, ele é uma solicitação de exceção, mas solicitação de exceção também é para mudança de patrocínio. Então, se você tem um membro que você quer mudar ele de lugar na organização, quer botar embaixo de uma outra pessoa, e ele não está mais dentro dos 14 dias, então você faz uma solicitação de exceção de posicionamento, para estar mudando ele de lugar na rede, mudando o patrocinador dele. Aí, depois que o patrocínio dele é mudado, é que você faz a solicitação da transferência de conta, por exemplo. Então, agora, não precisa mais de via e, de fato e todavia, o membro está dentro de 14 dias. Pode ser também, mas pode ser um membro que já faça parte da sua organização há mais tempo. Há ano passado, por exemplo, há 2 anos atrás. Agora, contanto que esse membro esteja alinhado na mesma posição que o cedente e não tenha nenhum downline. Então, é só uma última dúvida. Eu fiz uma transferência de conta no mês passado e ela tinha uma pessoa que tinha cadastrado e a pessoa foi junto nesse caso. Mas aí eu acho que é porque foi um membro novo que você cadastrou. Pronto, um membro novo, quando você cadastra, que ele está dentro dos 14 dias, e depois que você faz a solicitação de transferência de conta, quando você já envia a transferência de conta, ele pode cadastrar pessoas, porque a transferência de conta já foi enviada. Então, quando a transferência de conta for feita, ele vai juntamente com os downlines dele para a nova rede. Ele leva os downlines dele junto com ele. Mas é quando o membro está dentro dos 14 dias e ele já fez a solicitação de transferência de conta, já foi enviada para posicionamento, ele já pode fazer os cadastros dele, porque de repente ele já tem cadastros na mão para fazer, né? A gente não vai querer que o membro espere para ser cadastrado, mas aí ele já enviou a solicitação da transferência de conta dele, então ele pode cadastrar. No caso, foi 2 dias antes da solicitação, então foi muito perto, né? Acho que deve ter sido isso. Deve ter sido isso. Aí, por isso que quando fez a transferência, ele levou os cadastros com ele. Tá bom, gente. Obrigada pelo treinamento, foi ótimo. Acho que a gente tinha que ter um desse todo mês, porque é tanta coisa de exceção e transferência, né, que é confuso. Muito obrigada, Kelly. Por nada, um beijo. Agora oi, dona Glória! Você tá mudo. Eu não estou conseguindo te ouvir. Agora eu estou te ouvindo. Tudo bem? Desculpa. Kelly, tudo bem? Tudo bem. Há muito tempo. Eu já fui, eu lembro da senhora. Acho que quando a senhora era Silver, não era? E ainda só não consegui passar, tá? Mas vai. Então, vai passar. Vai sim. A senhora é maravilhosa. Kelly, é o seguinte, a pessoa que me levaria a Gold, tá? Ela não está fazendo nem o LRP sempre. Acaba eu tendo que fazer para ela, e ela não trabalha, tá? O que eu posso fazer? Certo. Se essa membro é uma das suas pernas qualificadoras, é uma Premier, ela é uma elite, né? Porque a senhora está como Silver, ela é uma das suas elites, e ela não quer mais fazer o negócio. Então, assim, a gente tem 3 opções. Ou a gente faz uma transferência de conta com esse membro, a gente pega alguém que queira fazer o negócio, e aí assume essa posição dela, e aí você não vai ter mais... um cadastro novo, né? Não precisa ser um cadastro novo. Pode ser um membro que já esteja na sua organização há mais tempo, tá? Só que ele só precisa estar na mesma posição que essa sua elite, tendo o mesmo cadastrador e o mesmo patrocinador. Se ele não está na mesma posição, aí a gente teria que primeiro
pedir a exceção de posicionamento para estar trocando o patrocínio dessa pessoa e colocando essa pessoa alinhada na mesma posição que essa sua elite. Uma das coisas que a gente pode fazer é a transferência de conta, nesse caso. A segunda coisa seria, se esse membro ele não quer mais fazer o negócio, ele enviar o formulário de intenção de cancelamento de conta para posicionamento. Aí, depois de 6 meses, você consegue retirar essa pessoa da sua organização e todos os downlines dela sobem uma posição acima, tá? Então, a gente conseguiria tirar. A terceira coisa, e que eu não aconselho, é a minha última dica, eu nunca digo para os meus diamonds, para os meus líderes, para ter o swap como uma das primeiras opções. Swap não é uma das primeiras opções, até porque o swap é 2 membros que estão juntos, um abaixo do outro, e a gente vai fazer assim, né? A gente vai colocar o que está embaixo para assumir a posição de cima. Porém, o que está de cima, que não está mais fazendo o negócio, quando ele assume a posição de baixo, ele vai herdar todos os downlines, ele vai ser cadastrador dos downlines que aquele membro tinha antigamente. Então, se ele já não está fazendo o negócio na posição que ele estava, quando ele muda, ele também não vai dar assistência para os membros que ele vai herdar, né? Então, eu não aconselho fazer swap, mas como é um elite, ele tem 3 mil de volume, né? O elite, e se ele não tem tantos cadastros pessoais dele e tem alguém abaixo dessa pessoa que queira fazer o negócio, aí eu acho que pode ser uma opção da gente tentar fazer um swap, por exemplo, de colocar essa pessoa acima para ser um de seus líderes, né? Ser um dos líderes dessa sua perna de elite, que lhe qualifica como silver. E aí você não vai precisar estar tendo que se desdobrar todos os meses para estar fazendo o pedido desse elite. A quarta coisa seria a gente começar do zero mesmo. A gente começar com a terceira perna. Se esse membro não quer... pode falar. Mas eu tenho essa posição, eu tenho uma pessoa que está inativa, faz 6 meses que não trabalhou. E ela gostaria de pegar, ela deixou por gosto para ver se ela pega a posição acima, tá? É possível? Ela está 6 meses inativa. Sim, transferência de conta você pode sim fazer quando o cessionário ele é um membro que está inativo. No caso, quem está inativo é o membro que vai assumir essa conta, né? Ou é o seu elite que está inativo? Não, ela vai assumir. Que assumir, pronto. Então, o que a gente vai fazer? Esse membro que está inativo há mais 6 meses, ele já tem o mesmo cadastrador e o mesmo patrocinador que a sua elite? Ela é cadastrada dessa elite. Certo. Aí ela... Tá, que não quer trabalhar. Perfeito. Então, o que vai fazer? Se esse membro que está inativo há mais de 6 meses, ele vai só enviar um e-mail para posicionamento@doterra.com, tá? E dizer que gostaria de se reativar, e ele vai dizer justamente o ID do cadastrador e o ID do patrocinador que é para ele ser reativado abaixo. Ou seja, o cadastrador, que é o cadastrador da sua elite, e o patrocinador da sua elite vai ser os mesmos, cadastrador e patrocinador desse membro que está inativo há mais de 6 meses. Sou eu. Pronto. Então, esse membro que está inativo há mais de 6 meses vai enviar um e-mail para posicionamento dizendo que gostaria de se reativar e dando o seu ID para ser reativado com você sendo a cadastradora dele e você sendo a patrocinadora dele. Aí, posicionamento, quando colocar esse membro nessa posição, ela vai ficar justamente na mesma posição que a sua elite. Aí é quando a sua elite faz a solicitação de transferência de conta, pelo formulário. Tá, aí a elite faz a transferência de conta e ela assume um outro lugar qualquer? Essa elite faz o quê? Ela assume um outro lugar? Quando a sua elite, que é um ascendente, ela
faz a transferência de conta, ela vai optar por voltar a ser uma cliente preferencial ou por cancelar o ID dela da doTERRA. Então, ela vai ter essas duas opções. Eu vejo aqui da Dani Tombini que tem uma mensagem dizendo, mas e se a pessoa já tem rede embaixo? Toda solicitação de inatividade, todo membro que está inativo há mais de 6 meses, quando ele pede para posicionamento para reativar a conta em um outro lugar da rede, ele vai sozinho. Ele não leva nenhum downline, tá? Ele não leva nenhum downline abaixo, ele vai só. Não, mas ela vai ficar posicionada no lugar da Elite, que a Elite tem a rede dela também. Isso, entendeu? Sem problema. Aí esse membro que estava inativo há mais de 6 meses, ela vai ficar posicionada, alinhada na mesma posição que a cedente, e aí, quando a transferência de conta acontecer, é quando ela vai assumir a rede da sua Elite. E a sua Elite pode escolher. Quanto tempo ela tem que estar posicionada ali para transferir? Não tem tempo. Não tem tempo. O que ela precisa é estar na mesma posição que a cedente. Quando o posicionamento já enviar um e-mail para ela dizendo, ok, você já foi reposicionada para o lugar desejado, e que a senhora verificar na sua árvore gráfica, no seu escritório virtual, que esse membro já está na posição que ele pediu para estar, aí é quando o cedente já faz a solicitação da transferência de conta. Se vocês fizerem a transferência, a solicitação antes do dia 15, posicionamento só vai efetivar essa solicitação depois do dia 15, depois que as comissões gerarem, para não dar problema com as comissões. Essa Elite vai perder toda a rede dela, né? Vai ficar Essa Elite, ela vai ter a opção de voltar a ser uma cliente preferencial, e cliente preferencial não tem nenhum downline, ou de cancelar o ID dela da doTERRA. Ela pode voltar a ser uma cliente preferencial e faz pedidos esporadicamente. Ela pode comprar um óleo hoje, um bogo, ou até ter o seu modelo de LRP. Clientes preferenciais podem fazer parte do programa de fidelidade da doTERRA, acumularem pontos e porcentagens, trocar por produtos de graça normalmente. Ela só não vai ter como ter uma rede, né? E ela não vai ter como receber bonificação da doTERRA. Outra coisa, eu fiz um swap, tá? De uma pessoa. Certo. Tá? Só que essa pessoa, eu estou pedindo para ela assinar, eu expliquei, ela disse que não quer trabalhar, aí ela perguntou, mas eu colocaria a posição para uma pessoa cadastrada dela, tá? Que essa compra todos os meses e compra bastante. Então, eu achei que era justo. Mas ela não quer perder essa pessoa, tá? Ela, como é que fica? Ela vai perder do mesmo jeito, né? O swap, essa pessoa que está abaixo dela vai assumir o lugar dela e ela desce. Ou seja, ela não vai ser mais a patrocinadora dessa pessoa, né? Ou a cadastradora, porque ela vai para a posição que essa pessoa está. Vão pertencer a uma mesma rede, a uma mesma organização, mas ela não vai ser mais cadastradora dessa pessoa, nem patrocinadora, né? Vai mudar o cadastro do patrocinador. E essa que cedeu o lugar, ela vai ser cadastrada da amiga que ela tinha cadastrado? É assim, por exemplo... Ela vai assumir o lugar da amiga como cadastradora? Por exemplo, a Juliana, ela é a minha cadastradora e a minha patrocinadora, certo? E você, eu sou sua cadastradora e sua patrocinadora. Então, a gente está uma embaixo da outra. Eu estou aqui em cima, né? A Ju está em cima de mim e você está aqui porque eu sou sua cadastradora e sua patrocinadora. Quando um swap acontece, então você vai ser a minha cadastradora e a minha patrocinadora. E a Ju vai ser a sua cadastradora e a sua patrocinadora. Faz sentido? As duas elas mudam de lugar. Faz sentido? Obrigada, Kelly. Por nada. Um dia a Gold.
Obrigada. Obrigada. Obrigada, Dona Glória. Obrigada, Kelly, todos vocês, pelo treinamento de hoje. A gente vai continuar trazendo uma semana um líder, uma semana um gerente de conta. Então, manda suas sugestões de o que vocês querem aprender, de temas, o que vocês querem falar, de repente, mais de algum treinamento que já teve, ou assuntos novos, que a gente vai pegar o gerente de conta para vir aqui tirar nossas dúvidas. Prazer ver vocês, ver a carinha de vocês, de muitos aqui. Bom trabalho, aproveitem esses últimos dias do mês, aproveitem os bogos para finalizar os cadastros de vocês e todo mundo batendo a meta do clube, tá bom? Obrigada, até semana que vem. Obrigada, Ju, um beijo. Tchau, gente, brigadão. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.